Oi, que bom que você está aqui, Fernanda. Muito bem chegada. Tá dando para me ouvir direitinho? Super, super, tá dando. Uma saudação a todos do Fórum Café, é um prazer estar aqui. Acabei de desembarcar, estava em trânsito. Que bom que deu Então, tempo. enfim, né? A gente nunca sabe. Hum, Se Posso me apresenta para a apresentar? nossa turma, Fernanda. Primeiro dizendo o Mesmo? seguinte, é uma honra te receber aqui. Eu sou super fã teu. Te acompanho já há um bom tempo. E se apresenta para a nossa turma, eu tenho certeza que você vai colecionar uma série de fãs. Os fãs e as fãs aqui. Conta para nós quem é você. Então, meu nome é Fernanda, o meu nome indígena é Iofei. Iofei é a flor de uma erva medicinal, simboliza cura. Eu sou advogada, fui a primeira advogada em todo o sul do Brasil, a primeira advogada indígena, é, e depois a primeira mestre em direito no país entre os povos indígenas. E atuo há 22 anos com direitos humanos, os povos indígenas na área ambiental, represento os povos indígenas em diferentes organismos das Nações Unidas na área de patrimônio cultural, de recursos genéticos, então a questão da biopirataria. E por morar na terra indígena Serrinha, né, no norte do estado do Rio Grande do Sul, e auxiliar no encaminhamento de denúncias, né, pelo plantio de transgênicos, pela irregularidade no uso das verbas oriundas do arrendamento ilegal das terras, né, isso gerou conflito, gerou morte em outubro do ano passado, então desde lá eu estou refugiada, né, de região em região no país, pela omissão da FUNAI e do Ministério Público Federal em cumprir a legislação a respeito dos territórios indígenas, e esse cenário tem piorado, então, na atual gestão, né, do Poder Executivo Federal, que tem chancelado a violência, né, dentro dos territórios indígenas, no campo em geral. Então, é um quadro bastante preocupante, já que já não era fácil, né, ser indígena, ser mulher, ser ativista de direitos humanos, então isso piorou sensivelmente, né, nessa última gestão. Espera, deixa eu Essa sou entender. eu, sou mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília e doutoranda em Patrimônio Cultural e Propriedade Intelectual pela Universidade Leiden, na Holanda. Leiden, eu falei Leiden, é Leiden. Tá É ótimo. Então, Leiden, é o correto, a pronúncia, né? ah, é. É Então, uma mais, acertamos os dois. mais Fernanda, se eu entendi bem, você está vivendo refugiada, ou seja, você tá meio clandestina? O que está acontecendo? Explica melhor aí. então, as terras indígenas representam 15% do território nacional. As terras indígenas representam, em termos de biodiversidade, de conservação, as áreas mais preservadas, as áreas mais importantes da biodiversidade da terra. E existe uma pressão enorme sobre esses recursos naturais, sobre as jazidas de minério, sobre as reservas de madeira, de água doce, e terra é um produto que não se fabrica mais. Então, ano passado, o governo Bolsonaro emitiu uma norma, uma instrução normativa conjunta IBAMA-FUNAI, né, flexibilizando o direito de usufruto exclusivo dos povos indígenas. Então, pela Constituição Federal, os povos indígenas têm direito a usar e fruir os recursos naturais presentes nos seus territórios com exclusividade, né? E cabe ao Ministério Público Federal fiscalizar para que isso ocorra e assegurar que os direitos coletivos dos povos indígenas sejam respeitados. Com a flexibilização desse usufruto exclusivo, então as mineradoras avançaram sobre as terras indígenas, como se vê no caso Yanomami, as madeireiras aceleraram o desmatamento, então hoje o Brasil é responsável por 40% do desmatamento, da perda de matas nativas no mundo, né? Então, assim, enquanto nos últimos 25, 30 anos a cobertura da Amazônia perdeu cerca de 20%, dentro das terras indígenas não chegou a 2%. Então, existe Uau! todo um papel ambiental que é feito. E no sul do Brasil, como já não há mais floresta de araucária, que era a cobertura original das nossas terras, as terras que não foram expropriadas pelo próprio governo, fazendo reforma agrária sobre terras indígenas, tem documentos do governo que atestam, né, ali da década de 70, elas têm sido
expropriadas de uma forma diferente, que é o arrendamento. Então, aluguel das terras para monoculturas venenosas, monoculturas regadas a transgênicos, a defensivos agrícolas carcinogênicos, cancerígenos, proibidos em outros países, né? Então, esses povos estão sendo assassinados de maneira alternativa, né? Pulveriza-se veneno a cada safra e essas pessoas estão sendo condenadas à morte sem nunca terem sido consultadas ou esclarecidas sobre os efeitos que causa, né, o uso de glifosato, por exemplo, a cada safra de soja que sai. Então, assim, o arrendamento é ilegal, ele é ilegal pelo Estatuto do Índio, ele é ilegal pela Constituição Federal, né? E o plantio de transgênicos em terras indígenas e áreas de preservação é proibido, então é ilegal sob todos os pontos de vista. E mesmo assim, há mais de 70 anos, né, o governo, as agências governamentais, e agora com apoio, né, de FUNAI, Ministério Federal, continuam implementando arrendamento de terras indígenas, gerando mortes. Então, foram mais de 30 mortes nos últimos 10 anos, segundo dados da Polícia Federal. E eu sou uma das vítimas dessa situação por ter decidido, né, não compactuar e dizer assim, não, isso é ilegal e as agências governamentais precisam reparar isso, né, precisam proibir imediatamente e aí, enfim, minha cabeça foi pedida, eu não estava em casa, felizmente, quando foram executar e eu consegui sair com a roupa do corpo. Estou há 6 meses nessa situação, cobrando o Ministério Público Federal, cobrando o Judiciário Federal, porque tem ações, né, na Justiça, foi divulgado na mídia, olha, vai ter derramamento de sangue, e infelizmente indígenas foram presos, já foram soltos, né, mas as pessoas que financiaram as armas, as elites políticas, os ruralistas por trás do arrendamento, que são os que realmente lucram, né, simplesmente não respondem. Isso é um problema de décadas. E é um problema que se agravou no governo Bolsonaro. É muito chocante que a primeira advogada indígena do sul do Brasil, primeira advogada do povo cangangue, primeira indígena a ter mestrado em direito no país. Hoje, Fernanda, é importante dizer, eu comentei aqui no começo, é conhecida internacionalmente. Viva na clandestinidade. E olha, não é à toa que quem outra pessoa que vivia na clandestinidade aqui no Brasil hoje? Talíria Petroni, a líder do PSOL na Câmara das Deputadas e Deputados, mulher negra periférica, né? Vivem, então, negros e indígenas, além de tudo o que a Fernanda falou para nós, além de tudo que vivem, as suas lideranças são empurradas para a clandestinidade. Estava falando do Renato Freitas, né? Outra liderança negra tentando ser empurrado para fora, estão tentando empurrar para fora da Câmara de Vereadoras e Vereadores de Curitiba. É dramático o que a gente está vivendo. Fernanda, queria abordar com você a questão do povo Yanomami, mas antes, queria que você contasse para nós, apresentasse ainda aqui brevemente, que povo é esse, o povo cangangue, o seu povo? O meu povo é o terceiro maior povo indígena do país. Eu morei 7 anos em Brasília e as pessoas pensam que só existem indígenas na Amazônia. Os grandes povos indígenas do Brasil estão fora da Amazônia. É verdade que 60% dos povos indígenas, são 305 povos, que falam 274 línguas vivas, a maior parte delas não foi estudada por linguistas, não foi grafada. Então, a Unesco informa que a cada 2 semanas desaparece uma língua no mundo. São línguas indígenas, né? Então, assim, no caso do Brasil, dos 305 povos, tem 66 povos em situação de isolamento voluntário, povos que vivem como eles viviam em 1500, povos que não têm acesso a redes sociais para dizer nós estamos sendo massacrados pelas mineradoras, pelas madeireiras, pelos monocultores de soja, pelas fazendas de gado, né, chanceladas pelo governo federal para matar, para se armar, para destruir o próximo, para eliminar aquele que não pensa como você. Então, esse discurso de ódio, esse discurso de racismo, ele atinge principalmente vulneráveis, como os povos indígenas, e no caso dos povos isolados, a situação ainda é mais agravada. A FUNAI está na mão de militares, as coordenações regionais da FUNAI estão todas governadas por militares, novamente, já foi assim na ditadura, né? Então, assim, eu sou de um povo que tem terras pequenas, que foi obrigado a enviar seus filhos para as universidades para que nós pudéssemos
tentar mudar um pouco da realidade de expropriação cultural, de degradação social, de vulnerabilidade econômica. Nossas terras produzem toneladas de soja, mas o meu povo passou fome na pandemia. Por quê? Porque a terra é fértil, mas ela não produz para a gente, né? Então, nosso usufruto ele tem sido violado. O povo Caingangue é um povo com 45 mil pessoas que habita os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e sul de São Paulo, na região das montanhas. Então, a gente diz que a araucária é a marca do nosso território tradicional. Onde ela existe, onde ela existia, são territórios Caingangue, né? E a gente sabe que é uma das árvores em extinção, mas ela é árvore símbolo do nosso povo, porque ela é muito dura, né? Ela é muito resistente, ela resiste às intempéries e a sombra dela cresce uma subfloresta que alimenta os animais, que então um outro ecossistema. Então, a araucária é uma árvore fã, nós chamamos na nossa língua, símbolo do povo Caingangue, símbolo da nossa alimentação tradicional, que também tem sido exterminada, né, com essas monoculturas da mente que são implantadas e implementadas como se não tivesse outras alternativas, como se o Brasil não sobrevivesse de agricultura familiar. Quem produz comida para o povo brasileiro não são as grandes fazendas de soja, tá? É a agricultura familiar, é o movimento sem terra. Eles deram shows, eles deram exemplo de cidadania durante a pandemia, doando toneladas de alimentos, né, frescos, vindo diretamente das suas terras, dos seus territórios. Os povos indígenas que podem plantar, que podem produzir, fizeram a mesma coisa em relação às periferias das grandes cidades, doaram alimentos que eles produzem. Isso foi muito triste, né, para a realidade dos povos indígenas do Sul, ter que depender de cestas básicas que não chegaram em tempo, que condenaram anciãos a passar necessidade numa temperatura, né, como é o nosso inverno, em que as pessoas antes comercializavam artesanatos para sobreviver, e de repente, por causa das medidas de isolamento, essa pequena fonte de renda foi retirada, né? Então, assim, grandes contingentes de povos indígenas morreram num percentual que foi o dobro em relação à população brasileira, porque historicamente os povos indígenas são mais suscetíveis a doenças respiratórias, né? Então, as gripes mataram lá em 1500, né? E então os povos indígenas morreram num percentual quase de 11%, enquanto o povo brasileiro morria num percentual de 6% devido à omissão das autoridades governamentais em relação à pandemia de Covid-19. Nós fomos alvos de um genocídio, né? Utilizando uma arma biológica que foi, né, a pandemia de Covid-19. Sendo que agora que as nossas crianças começaram a ser vacinadas e nunca foi produzido material didático em línguas indígenas, o orçamento que a FUNAI tinha não foi utilizado integralmente, ou seja, se recusaram a usar recurso destinado a povos indígenas para a pandemia naquilo que deveria ser utilizado. Isso tem um nome, chama-se homicídio por omissão, isso é genocídio. Há uma clara intencionalidade em liquidar com os povos indígenas. Exatamente. E o começo da conversa com a Fernanda deixa claro qual é o motivo, né? As terras indígenas são as terras mais protegidas do país. E o que essa turma quer se apropriar dessas terras. Os povos indígenas entraram com uma denúncia no Tribunal Penal Internacional por genocídio contra o governo Bolsonaro. Queria que você explicasse, doutora Fernanda Caingangue, o que é tecnicamente genocídio e por que se pode qualificar o que acontece em relação aos povos indígenas no Brasil de genocídio? O genocídio é uma expressão utilizada para limpeza racial, limpeza étnica, né? Então, é o extermínio de todo um grupo, seja por ordem, por questão racial, por questão religiosa. Então, o genocídio é o assassinato físico de pessoas de um determinado grupo linguístico, racial, cultural, religioso. E isso acontece desde 1500 no Brasil, mas isso foi naturalizado. Então, se em 1500 não existia um censo, né, para dizer quantos povos havia, existe uma estimativa, né? Então, estima-se que havia entre 5 a 10 milhões de pessoas e mais de 1.000 povos falantes de mais de 1.000 línguas. Hoje são 305 povos, né,
falantes, 274 línguas, não chega a 1 milhão de pessoas, então nós não somos nem 1% da população nacional. Uhum. A questão é como é que 1 milhão de portugueses em 1500 exterminaram pelo menos 5 milhões de pessoas. Nós não éramos minorias, nós éramos maiorias, né? E isso não é contado nos nossos livros de história, ao contrário, existem estátuas erguidas para estupradores, para caçadores, né, de seres humanos, para gente que matou bebês, mulheres e anciãos em larga escala durante séculos. Esse é o padrão de relacionamento Estado-sociedade em relação aos seus povos indígenas. Extermínio, naturalização da violência. Eu cansei de dar palestras e as pessoas virem no final da palestra me dizer alegremente: nossa, minha avó é indígena, ela foi pegar laço, ela foi pegar dente de cachorro. Aí eu digo, eu imagino como foi a lua de mel, sua avó foi estuprada toda a vida dela. Então, assim, as pessoas aceitaram o feminicídio, elas aceitaram o genocídio como parte da identidade do povo brasileiro. Quando eu tinha aulas de história, lá na 5ª série, no ensino fundamental, a professora falava de povos indígenas no passado. Os índios caçavam, pescavam, adoravam o sol e a lua, chamavam a lua de Jaci, o sol de... não sei qual era a expressão, porque era Guarani. Falei, não, sol para a gente é Heron, lua para a gente é Quixon, né? E nós não caçávamos e pescávamos porque nós ainda estamos vivos, professora. Ela dizia, Fernandinha, fica quietinha, né? Então, assim, ainda hoje as escolas não trabalham como deveriam, porque o MEC deveria comprar livros escritos por autores indígenas, e eles existem, né? Então, com as contações de história, com a nossa perspectiva, com a nossa versão dessa história que não foi contada e que é o maior crime de lesa humanidade que se cometeu e que continua sendo feito, como demonstra a denúncia por genocídio num tribunal internacional, porque internamente nada acontece, porque internamente se entende que se pode matar indígenas, pobres, quilombolas, negros, prostitutas, homossexuais. Então, assim, porque existe uma chancela governamental para isso, porque existe um discurso de ódio, porque existe uma carta branca para se armar e para matar indiscriminadamente aqueles que são diferentes do poder instituído, que é a bancada ruralista, né? A bancada do ódio dentro do Congresso Nacional, a bancada do veneno. E somos todos vítimas disso. Vocês imaginem, como disse a doutora Fernanda Kangang, em 1500 tinha 5 milhões de pessoas dos povos originários aqui. Se não tivesse ocorrido o genocídio, quantos seriam hoje? Provavelmente a maioria da população desse território que depois da invasão, né, ficou conhecido como Brasil. Se não fosse o genocídio, os povos indígenas rivalizariam, no mínimo, com a população negra como uma grande maioria, né? Então, é uma maioria histórica que foi roubada, que não se tornou maioria de fato pelo genocídio. Realmente é impressionante, impressionante. Fernanda, para encerrar nossa conversa, e desde já quero te dizer, querida, virei seu fã ainda mais. Por mim, você volta aqui sempre. Vamos combinar de você periodicamente voltar para conversar aqui com a gente. 2 temas, 2 falas breves tuas, se possível. Nós vamos entrar daqui a pouquinho com a nossa Ana Georgina, do GESE da Bahia. Vai ser muito legal também. Primeira qual a tua avaliação sobre esse anúncio do Lula de criação de um Ministério dos Povos Indígenas? Nós consideramos que o governo, de forma geral, né, ele tem uma dívida histórica com povos indígenas com relação a protagonismo. Por quê? Porque, historicamente, se colocou tutores para falar em nosso nome. Então, assim, por que tendo mestres, doutores, professores, advogados, antropólogos, sociólogos, enfermeiros, médicos, nós precisamos que alguém continue falando em nosso nome? Sabe, o Brasil reconheceu cotas no serviço público federal para negros, né, pardos, e as pessoas esqueceram que pardo é a cor que se coloca no registro da FUNAI para povos indígenas. Eles acharam que era uma tonalidade da pele negra, e nós continuamos não podendo participar de cotas, nem mesmo no concurso da FUNAI.
Então, assim, o fato de nunca ter um Inacreditável, eu não Ministério de Povos... sabia. Inacreditável essa Sim, informação. nós aprovamos juntamente com o movimento negro, mas como nós somos uma minoria, depois, em algum momento do Congresso Nacional, se perdeu que pardo é a cor da raça indígena. E nós continuamos sem ter acesso às cotas. Então, assim, é uma realidade de negação, de exclusão, né? E a gente espera que o próximo governo, que o governo, né, do Lula, possa resgatar um pouco disso, né? Porque é inadmissível que nós continuemos com pessoas dizendo como fazer política indigenista nesse país. Nós temos gente preparada para isso e nós falamos em primeira pessoa. Nunca teve presidente da FUNAI indígena. Não, disseram que o Franklin Berg teria sangue indígena, mas enfim, sangue indígena temos todos, ou nas mãos ou nas veias, né? É uma questão de opção. Mas não tivemos um presidente da FUNAI indígena, tivemos uma secretária de saúde, né? Então o governo Bolsonaro colocou uma militar, né? Então, assim, o que acontece desde 1500? A cooptação de indígenas para servir a interesses que assassinam, que matam, que excluem, que discriminam os nossos povos. Tampouco é um orgulho falar disso. Para encerrar, ano passado chorei muito com a notícia da morte de uma menina do seu povo, a Daiane Griá Salles, né, que foi encontrada morta, o corpo totalmente dilacerado na terra indígena do Guarita, acho que no Rio Grande do Sul. Agora nós estamos aqui também às lágrimas com a morte, o infanticídio, feminicídio, o estupro de uma menina ainda mais jovem por garimpeiros lá do povo Yanomami, de apenas 12 anos de idade. Descobriram quem matou a Daiane? Quem matou a Daiane está preso? O que está acontecendo em relação aos garimpeiros que estupraram a menina Yanomami? A menina Yanomami tinha 12 anos, né? Foi estuprada até a morte por garimpeiros. Como eu disse, faz parte da naturalização da violência contra a mulher indígena, do feminicídio. O Brasil é um país que mata mulheres todos os dias, né? E isso não aparece nas estatísticas oficiais. Estão investigando, né? Sabe-se que foi garimpeiros. Vem sendo denunciada a presença de garimpeiros na terra indígena Yanomami há bastante tempo, é pedida a desintrusão, então isso faz parte do avanço de frentes econômicas sobre os territórios indígenas em função dos recursos naturais, então ocorre na forma de mineração na Amazônia, na forma de plantio de cana-de-açúcar no centro-oeste para a produção do biodiesel, que lá fora vendem como um combustível limpo, que na verdade usa trabalho escravo, que na verdade utiliza terras indígenas Guarani e Kaiowá, né? Então, e no sul ocorre na forma de arrendamento, que está subindo, já está no Mato Grosso, com os Pareci, né, com os Chavante, em terras muito maiores, porque as nossas terras são pequenininhas. Então, assim, faz parte de uma realidade triste, né, que está sendo denunciada aí pelos Yanomami, né, porque a terra indígena deles é muito maior, né, então, comparativamente em relação às nossas. Então, essa criança, esse feminicídio que foi cometido, ele é só a ponta de um iceberg, né? E a gente espera e exige a punição dos culpados e pede a mobilização das redes sociais, da mesma maneira que a gente pede, eu coloquei aqui, e peço que coloquem no chat do YouTube, o pedido de apoio, né, para as famílias refugiadas da terra indígena Serrinha. Nós queremos justiça, né? Nós queremos justiça para Daiane Griá, para Daiane Salles, porque era uma menina de 14 anos, tem uma pessoa presa, não foi só cometido por uma pessoa, tem sobreviventes, tá? Meninas que sobreviveram ao assassinato da Daiane, cujo depoimento não foi incluído no inquérito policial, foi silenciado. Então, assim, pessoas estão sendo protegidas, inclusive pelas autoridades policiais. Nós exigimos, e a vinda da relatora da ONU para mulheres ao Brasil vai ser uma deixa, uma oportunidade de denunciar o feminicídio brasileiro, inclusive contra mulheres e meninas indígenas, que são as maiores vítimas da questão do arrendamento, do assédio, da exploração sexual pela ausência de geração de renda dentro das terras indígenas, resultado direto do arrendamento. Então, eu peço, compartilhem, está em inglês, espanhol, em francês, a nossa petição por justiça, né? Terra indígena é para produzir comida,
Terra indígena é de usufruto exclusivo de povos indígenas, não pode ter madeireira, não pode ter mineradora, não pode ter FUNAI vendendo, Ministério Federal chancelando termos de orçamento de conduta que nunca foram fiscalizados. Isso é genocídio, isso é crime, isso é omissão. E nós temos recorrido a todas as instâncias, então nós precisamos de aliados, nós precisamos de ajuda para que essa realidade mude, sabe? Chega de discursos vazios, Mauro. Nós precisamos adotar medidas, porque o preço que está sendo pago é um preço em vidas indígenas. E isso não importa muito para um governo racista, misógino, excludente, violento, homicida, genocida. Você tem aqui aliados teus. Eu estou muito impactado com a tua fala, Fernanda, por um lado uma honra te receber, por outro lado uma tristeza, uma alegria, tudo misturado, né? Muito forte a tua presença, muito forte a tua fala. Quero dizer, então, que aqui no Fórum Café você tem aliadas e aliados, e por mim, imagino que por toda a comunidade, você volta com regularidade aqui. E quero te ouvir também, não apenas sobre os povos indígenas, mas quero ouvir sobre os grandes temas da política nacional, os temas do direito, né? Quero te ouvir como uma interlocutora, não uma interlocutora de segmento, não como uma interlocutora da temática indígena apenas, apesar de que é impossível falar de temática indígena apenas. A temática indígena, do meu ponto de vista, é a grande temática. E quero dizer, presidente Lula, os governos do PT ficaram devendo aos povos indígenas, né? Que essa dívida seja resgatada no seu terceiro governo. Deixo aqui, é só digitar change.org, né? change.org, Terra Indígena Serrinha. Você chega no abaixo-assinado, eu já assinei, enquanto você falava, já coloquei minha assinatura lá. Vamos aderir a esse abaixo-assinado. Fernanda Caingangue, você é luz no mundo, mulher. Que alegria a tua presença aqui. Obrigado, viu? Obrigada, Mauro. Obrigada ao Fórum Café. Como se diz até logo ou adeus em Caingangue? Seria Idmahatin. Como? Idmahatin. Idmahanque, então, querida. Obrigado, viu? Boa caminhada. Tchau. Obrigada.